Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos iniciar hoje a gravação de mais um estudo bíblico. Estamos indo para a gravação do 32º estudo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia, fazer uma comparação, na verdade, sobre o que é a Páscoa, o Natal e o que a Bíblia diz, né? E falar um pouquinho sobre festas em geral, certo? Então hoje nós vamos iniciar a leitura lá no livro de Êxodo, capítulo 12, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 12, que iniciando diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então a gente vê aqui nessa leitura inicial que Deus ele já dicta que toda essa orientação que ele vinha dizendo, né, de como os filhos de Israel iriam proceder era para a comemoração, né, da Páscoa. Então Deus ele fala, né, que as pessoas iam se reunir, pegar um cabrito, né, e iam sacrificar esse cabrito e ia estar lá fazendo, né, a comemoração da Páscoa. E o que é que a gente enxerga aqui? Né? A gente enxerga aqui, por exemplo, Deus ele fala que o cabrito iria ser degolado, com o sangue do cabrito ia se passar pelas vergas das portas, né? Porque naquela noite em que o povo de Israel ia estar lá comemorando a Páscoa ao Senhor, ia ser a mesma noite em que Deus ia estar permitindo que todo primogênito do Egito viesse a morrer. É o primogênito desde os homens até dos animais. Então a gente vê a comparação, que lendo mais na frente a gente vai ver que é a Páscoa que nós temos hoje para comemorar, né? Em lembrança, na verdade, ao sacrifício de Jesus Cristo por nossas vidas. A gente vê que quando Deus ele fala aqui que era para passar o sangue do cordeiro nas portas, era porque Deus ele fala na palavra, se a gente fosse ler mais um pouquinho antes, né? Deus ele fala na palavra que aquelas portas que estavam sujas com o sangue, né, quando viesse a morte para matar todo o primogênito do povo do Egito, o povo de Israel não seria atingido. Então aquele sangue representava a proteção na vida daquelas pessoas. E hoje nós sabemos que o sangue, né, que nos purifica, né, e hoje a gente pode ser uma pessoa digna de alcançar o reino, né, se a gente viver de acordo com os princípios do Senhor, graças ao sacrifício que Jesus Cristo fez por nossas vidas. Então hoje é o sangue de Cristo que nos protege, certo? E Deus ele fala que aquele sangue de antes, né, era o que ia estar protegendo o povo. E no versículo 12 ele fala: E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então a comemoração da Páscoa também, ela sempre ocorreu, né, para o povo de Israel no 14º
14º dia do primeiro mês. Para a gente corresponde ao dia 14 do mês de janeiro, certo? Vamos continuar a leitura lá no livro de Levítico. Sim, outra coisa que eu gostaria de comentar também aqui é que a gente vê que era utilizado um cordeiro, né? Um cordeiro ou cabrito. Será sem mácula um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, né? Então, fazendo comparação também, né? Aproveitando esse texto, para fazer comparação com o que é hoje, né? O que algumas pessoas têm com o entendimento da Páscoa, né? A gente vê que no período da Páscoa tem pessoas que não comem carne vermelha, né? O que é totalmente contra o que a palavra de Deus está falando aqui, né? Porque naquele tempo eles utilizavam carne vermelha, né? Então, assim, tem algumas coisas que tradicionalmente hoje, por cultura, né, é bem diferente do que a palavra de Deus vem de orientação sobre a Páscoa. E isso a gente vai confirmar no decorrer das próximas leituras que virão também. Lá no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Nós vamos fazer a leitura do versículo 4 ao 5, que diz assim: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No primeiro mês, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Vamos agora lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas, capítulo 30, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 3 de início, que diz: Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Então, como eu falei, né, desde o princípio Deus ele vem falando que a comemoração da Páscoa se daria no 14º dia do primeiro mês, só que aqui em 2 Crônicas a gente vai ver uma comemoração em exceção, que aconteceu, né, no 2º mês. Mas foi porque, como a própria palavra relata, quando chegou o tempo determinado de comemoração da Páscoa, os sacerdotes eles não tinham se santificado, né? Eles não estavam preparados para fazer aquela comemoração, aquela celebração ao Senhor nosso Deus. Então, foi feito um conselho lá, né? Como diz aqui, que Ezequias, que era um dos profetas do Senhor, né? Ele tinha feito lá uma reunião e tinham entrado em acordo para que se comemorasse, né, no 2º mês. Mas eu volto a dizer, isso foi uma exceção, né? No versículo 15 diz: Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, né? Eles respeitaram a data, foi no 14º, só que do 2º mês e não do primeiro, 14º dia. E no versículo 18 ao 20 fala: Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Ezequias e sarou o povo, né? E por que eu falo assim dessa passagem? Porque aqui fala que no momento da comemoração, né, da Páscoa, as pessoas não estavam santificadas, ou seja, preparadas. Quando a gente, prosseguindo aqui a leitura, a gente vai ver que depois que Jesus Cristo veio, a Páscoa que a gente tem em comemoração é pelo sacrifício de Jesus Cristo em nossas vidas, né? Só que essa Páscoa não é como antigamente comemorada com o sacrifício de um cordeiro, porque a gente sabe que o cordeiro que foi Jesus Cristo, ele já se sacrificou por nossas vidas, né? E é o sangue dele que nos purifica. Mas ele pede pra gente, né, ter uma lembrança disso, né?
fazer uma recordação disso através da Santa Ceia, né, onde Jesus Cristo ele fala que o vinho, né, representa o seu sangue e o pão representa o seu corpo. Então é na Santa Ceia, né, que a gente tem realmente essa comemoração, né, da Páscoa. E é algo que para a gente ter acesso, a gente vai também ver nas leituras que a gente precisa estar preparado, né? A gente precisa realmente se santificar, ter uma preparação espiritual para estar indo lá, né, e participando da Santa Ceia. Continuando a leitura lá no capítulo 35, segunda Crônicas 35, Segunda Crônicas, capítulo 35, versículo 1 fala: Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Então, só reafirmando que o povo teve uma exceção, né, e mostra aqui no livro de Segunda Crônicas, que teve uma exceção em um tempo que o povo de Israel, ele veio a comemorar a Páscoa no 14º dia do segundo mês, mas só foi naquele tempo porque o povo estava se preparando, não estava preparado, né, quando chegou a data realmente de celebração da Páscoa. E depois, né, o povo volta a celebrar no 14º dia do primeiro mês, assim como está aqui confirmado no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1. Vamos agora lá para o livro de Esdras, capítulo 6. Esdras 6. E fazer a leitura do versículo 19 ao 21, que nos diz assim: Esdras, capítulo 6, 19 ao 21. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem. Todos estavam limpos. E mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Vamos lá agora para o livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, ele só lembrando, agora a gente sai da leitura do Velho Testamento e estamos caminhando para a leitura do Novo, né, falando sobre a mesma temática sobre a Páscoa. Então, Lucas, capítulo 22, nós vamos fazer a leitura do versículo 7 ao 8, que diz: Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Aqui é o próprio Jesus Cristo, né, dando essa orientação. E lendo do versículo 14 ao 20, fala assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, né? Então aqui tem a demonstração da comemoração da Páscoa, né, com Jesus Cristo, onde ele deixa claro que o vinho, ele se torna o sangue, representa o sangue de Cristo, e o pão representa o corpo. E é interessante também pensar, né, e falar que quando se comemora a Santa Ceia, Deus ele reparte o vinho e o pão com todos, e todos precisam tomar do vinho e comer do pão. Todos, né? Tem algumas religiões, né, que eu não lembro agora, não me recordo, mas eu sei que assim, não me recordo se é o pão ou é o vinho. Eu sei que um dos dois itens, né, não são todos que comem, né, ou que têm acesso. Então, a gente precisa se atentar como é que a palavra de Deus está orientando, né?
todos comem o vinho, todos bebem o vinho e todos comem o pão. Porque Jesus Cristo, ele trouxe o sacrifício da vida dele para todos aqueles que o aceitam. Vamos lá agora para o livro de João, capítulo 6. João 6. João, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 53 ao 54. Deixa eu ver. João 6, 53 ao 54. Deixa eu ver. João 6, 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É até os 53 ao 58. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre, né? Então a gente vê a orientação do Senhor dizendo, né, a representação lá do corpo dele com o pão, e que quem come desse pão vive para sempre. E lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios 5, nós vamos fazer a leitura do versículo 7, que nos diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Né? É a passagem bíblica que garante olhar. Porque Cristo, que representa a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? Por todos aqueles que o aceitam. E lá, nesse mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do versículo 23 ao 30, que nos diz assim. 1 Coríntios 11, 23 ao 30. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, né? Então, para finalizar, falar sobre a Páscoa, deixa aí a orientação da palavra do Senhor, que Deus ele pede que a gente se examine, né? Para que a gente saiba, quando a gente faz a participação na Santa Ceia, a gente precisa verdadeiramente ter a certeza de que a Santa Ceia é orientada, né, por Deus, né? É uma orientação que Jesus Cristo deixou como exemplo, inclusive, quando esteve na Terra. E que a gente precisa saber da importância, né? Porque não é só um momento de simplesmente comer pão e beber vinho, mas é um momento em que a gente relembra tudo aquilo que Jesus Cristo passou por nossas vidas, né? E é um momento até de agradecer, de ser grato ao Senhor, né? Porque hoje em Cristo Jesus nós temos esperança de salvação, certo? Então as passagens bíblicas que eu tinha para ler sobre a Páscoa, elas terminam aqui, né? E deixo para vocês fazer a orientação realmente de como é a Páscoa, né, comemorada pela sociedade, e quão diferente é a Páscoa orientada por Jesus Cristo, né? E para que você venha a ter um entendimento espiritual, né, se realmente você deve continuar a seguir da forma tradicional em que as pessoas te
ensinam, né? Às vezes, muitas vezes aprenderam dos avós e dos pais, né? Porque é uma tradição cultural realmente, mas só que é preciso ser visto porque a orientação da palavra de Deus é bem diferente, certo? E agora nós vamos fazer a leitura um pouquinho sobre o Natal. Vamos para o livro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9, vamos fazer a leitura do versículo 1, que diz assim: E no 10º mês, que é o mês de Adar, E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que o odiavam. Então a gente vê que no dia 13 do mês do 10º, né, que é o mês 12º, ou seja, o mês de dezembro para a gente, né, o povo de Israel, ele estava com a ameaça de ser destruído por o povo. Só que Deus, ele converteu, né, essa ameaça em vitória para o povo de Israel. Então, é uma data em que o povo de Israel começou a fazer comemoração, né, que a gente vai ver lá no versículo 19 ao 22. Livro de Esther, capítulo 9, versículo do 19 ao 22, diz assim: Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e dia de banquetes e dia de folguedo e dia de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, é o 14 e o 15, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres, né? Então, de toda a descrição bíblica, a passagem que mais se assemelha com o Natal, né, é essa aqui. Só que a gente vê que, por exemplo, tem uma semelhança com o Natal porque, como a palavra de Deus fala, é um dia de banquetes, de alegria, de se mandar presente uns aos outros e de dar dádivas aos pobres. A gente vê quando está chegando o período natalino, né, que se chama tradicionalmente, a gente vê que é realmente isso que as pessoas fazem, né? Começam a ser mais caridosos, né? Começam a distribuir mais coisas às pessoas necessitadas. Só que, e tem o dia 25, né, que se comemora hoje, que diz que é o nascimento de Jesus Cristo e que tem essa troca de presentes, né, entre as pessoas, e é o dia que realmente fazem muitos banquetes. Só que se a gente for pesquisar na Bíblia, biblicamente não existe, né, descrito a data em que Jesus Cristo nasceu. E como a gente vê na orientação da Páscoa, o dia de celebração, né, sobre a vida de Cristo, na verdade não é do seu nascimento, mas sim da sua morte, né, e que é um dia de festividade, é um dia espiritual, né? Como eu disse, a gente tem que ter, para participar da Páscoa, a gente precisa ter uma preparação espiritual, né, e ter a consciência do que aquele ato de participar da Santa Ceia representa para as nossas vidas. Então, no Natal já é um dia, né, que as pessoas elas comemoram o nascimento de Jesus Cristo, só que biblicamente não existe uma data. E se caso alguém queira pesquisar, né, se for pesquisar sobre o que comemora realmente nesse dia 24 a 25, vai ver que antes era uma data de comemoração a deuses, né? Então, assim, foi um dia de que se comemorava atos de idolatria, que depois, não sei se para ter mais adeptos, por algum motivo, se colocou como dizendo a data que Jesus Cristo nasceu, né? E se você for pesquisar realmente a fundo também, você vai ver que tem até historiadores que acreditam que possivelmente a data que Jesus Cristo nasceu não foi nem para o final do ano, mas foi lá entre os meses do meio do ano, né? Então, realmente quem comemora quem comemora o Natal de forma tradicional, lá no dia 24 e 25, não está fazendo uma comemoração que agrade a Deus, porque se Deus ele quisesse que fosse comemorado o nascimento do seu filho, ele deixaria descrito na Bíblia e deixaria também de exato o dia em que esse nascimento ocorreu. Mas Deus ele já sabia, né, que a mente do ser humano ia se corromper de tal forma com o mundo que ele não deixou descrito. Até porque toda festividade que Deus quer que se faça no nome do seu filho, ele quer santificação.
né? E a gente vê que, por exemplo, hoje muitas pessoas comemoram o Natal de uma forma que vai totalmente contra a orientação de vida que o Senhor nosso Deus nos traz, né? Então, lá continuando, e quando eu falo que Deus, se Ele quisesse que a gente comemorasse o nascimento de Jesus Cristo, Ele deixaria a data específica, porque eu deixo para vocês as passagens que a gente leu sobre a Páscoa, né? Deus, Ele deixa perfeitamente descrito. No dia 14º do primeiro mês, né? Foi que a Páscoa era comemorada e que tudo aconteceu. Então, se fosse para se comemorar também a data do nascimento de Cristo, Deus, Ele iria deixar isso descrito biblicamente, né? Porque a Bíblia tem vários livros e a gente, se você, né, tiver o interesse de ler a Bíblia toda, você vai ver que em nenhum momento Deus deixou essa descrição. Mas vamos lá agora para o livro de Mateus, né? Mateus, capítulo 1. Fazer a leitura do versículo 18, que nos diz assim, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E do versículo 24 ao 25 diz: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então a Bíblia descreve, né, que Maria concebeu Jesus Cristo, mas não deixa específico a data. E lá no livro de Lucas capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 7 de início, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. E a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, esse é o segundo livro dos evangelhos que descreve também lá o momento do nascimento de Jesus Cristo, e eu volto a afirmar, não tem a data específica, né, de quando isso aconteceu. E lendo lá do versículo 8 ao 20, Lucas capítulo 2, versículo do 8 ao 20, né, dando a continuidade, fala: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Né? Então, aqui finaliza as passagens sobre o nascimento de Jesus. E eu volto a falar da atenção que nós devemos ter, né, para essa comemoração do Natal, onde se diz que é o nascimento de Jesus Cristo, né, lá no dia 24 a 25 de dezembro, né? A gente sabe que o dia mesmo é dia 25, mas entre o dia 24 e 25 se inicia essa comemoração, né? Então, realmente devemos ter esta atenção. E é interessante que ainda, tradicionalmente, né, faz uma comemoração no meio da noite.
que é até cansativo, né? É no meio da noite que se faz essa comemoração, porque faz a troca de um dia para outro. Não sei qual é a lógica, mas tudo bem, né? Fica aí as passagens bíblicas e cada um tem a liberdade realmente de decidir se continua com essa celebração ou se segue a orientação bíblica da palavra. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre festas. Por quê? Primeiro eu vou ler lá no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 16 ao 17, que diz assim. Colossenses 2, 16 ao 17, que diz: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, né? Então, especificamente, eu gostaria de falar sobre essa passagem que fala ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, né? Quando Deus ele fala dos dias de festa, para que algumas pessoas podem ter o entendimento de que essas festas seculares que tem é algo que não desagrada a Deus, né? Pode ter essa orientação ou então pode ter essa forma de tradução da palavra para isso. Só quando Deus fala das festas, são festividades, né, que estão descritas lá no Velho Testamento, né, e até tem algumas passagens aqui no Novo que fala sobre elas, que eram festas que foram solicitadas, né, que Deus solicitou para o seu povo de Israel em tempos específicos, né? Assim como ele fala da lua nova, que também era um meio de comemoração, e dos sábados, que a gente sabe que a guarda do sábado também foi algo solicitado pelo Senhor, nosso Deus, lá no Velho Testamento, né? Vinha essa solicitação, que era da guarda do sábado e de acordo, tinha todo um regimento de lei, né, sobre essa guarda. Então, a mesma coisa acontece por causa dos dias de festa, né? E a gente vai saber um pouquinho sobre quais eram essas festas, que algumas pessoas podem vir até a fazê-las hoje, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo 23, vamos para o livro de Êxodo, capítulo 23, fazer a leitura do versículo 14 ao 16, que diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho, né? Então, são 3 festas, realmente, como eu disse, são solicitações do Senhor, que foram feitas lá no Velho Testamento, que são as festas do 7 dias comer pão sem fermento, né, ou massa sem fermento. Tem a comemoração dos primeiros, dos primeiros frutos do trabalho, né? Quando você começava a fazer a colheita dos frutos, principalmente para quem é camponês, né? Que é do interior. Então, quando começava a fazer a colheita dos primeiros frutos, né? Era um outro tipo de festividade. E a outra festividade e a festa da colheita, né? Que é o final, acho, quando está terminando esse processo da colheita, era a terceira festa que o povo fazia ao Senhor, nosso Deus, né? Por própria solicitação do Senhor. Aí lá no livro de Levítico, também capítulo 3, Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, nós vamos fazer a leitura do versículo 41 ao 43, que diz assim. Levítico 23, 41 ao 43. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano, o estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, porque eu os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, vosso Deus, né? Então, outra festividade que tinha, que inclusive era feita no mês 7º, era a festa das tendas, né? Durante 7 dias essas pessoas elas ficavam morando
em tendas para relembrar, né, quando o povo de Israel saiu lá do Egito, né, que eles moravam em tendas no decorrer da caminhada pelo deserto. Vamos agora lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio 16, fazer a leitura do versículo 3 ao 4, que diz: Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até a manhã. Então a gente vê que a orientação do Senhor também para a comida do pão, né, sem fermento, é porque ele fala que porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, né? Então a gente sabe, por exemplo, que hoje para se fazer pão, né, é preciso que a massa descanse, o pão com fermento, né, realmente para fermentar, né? Então Deus ele ainda deixa escrito por que ele quer que você coma um pão sem fermento, né? Porque para que você se lembre que naquele tempo o seu pão foi preparado de uma forma tão apressada que você não teve tempo, porque você saiu nas pressas, né? Então você não teve tempo de esperar realmente essa massa fermentar. Por isso que é a orientação desses 7 dias comer pão sem fermento. Aí lá do versículo, desse mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 16, fazendo a leitura do versículo 9 ao 10 ainda diz: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado, né? Então também tinha essa celebração da festa, de quando você começasse a colher dos seus frutos, você contava 7 semanas, né, para fazer essa comemoração para o Senhor. E nesse mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 16, e o versículo 16 diz assim: 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Vamos agora lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 8. 2 Crônicas, capítulo 8, versículo do 12 ao 13, que diz: Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico. E isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Então a gente vê Salomão também fazendo essa comemoração. E a gente vê descrito, né? Porque Deus ele fala lá em Colossenses, capítulo 2, 16 ao 17, que ninguém vos julgue pela festa, por causa das festas, dos dias de festas, da lua nova e dos sábados, né? Então, ele também fala do beber e do comer, né? Mas especificamente sobre as festas, porque a gente está fazendo o estudo sobre elas. E aqui diz Salomão, né? Isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, né? 3 vezes no ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Então era sobre essas comemorações, né? E é sobre essas comemorações que a palavra de Deus ela afirma lá em Colossenses, capítulo 2. Vamos agora lá para o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, fazer a leitura do versículo 17, que diz assim, Mateus 26, 17: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então a gente vê também que o próprio Jesus, né, na passagem de Jesus, quando Jesus veio à terra, essas festas ainda se faziam. E lá, para finalizar, nós vamos para o livro de João, capítulo 7. João 7, fazer a leitura do versículo 2, que diz: E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. E no versículo 10, João capítulo 10, e fazer a leitura do versículo 22, que diz: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, né? Então,
o estudo de hoje fica por aqui, só lembrando que nós fizemos estudo falando sobre Páscoa, Natal, né, e o princípio que a palavra de Deus fala sobre festas, né, para que a gente tenha realmente a orientação correta do que se diz lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 16 ao 17, quando fala que não é para julgar, né, quem comemora por causa dos dias de festa. Então, o estudo bíblico de hoje ele fica por aqui, né? E eu espero que realmente você possa se abrir para que o Espírito Santo de Deus te oriente para viver de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com a orientação cultural do mundo. Um forte abraço.